que vamos, meninos! Então, agora a questão de número 42 da nossa sequência aí de questões, tá? Então, vamos lá para a questão de número 42. E aí diz a questão. Considerando que o indivíduo seja surpreendido no momento em que tentava estuprar sua enteada de 10 anos de idade, na hipótese, eu acho que a gente já viu essa questão, gente, mas de qualquer forma, vamos lá. Considerando que o indivíduo seja surpreendido no momento em que tentava estuprar sua enteada de 10 anos de idade, na hipótese de o citado indivíduo ser solto na fase de inquérito, pode ser decretada a sua prisão temporária durante a ação penal. Não, essa a gente não viu, não. Olha só, gente, prisão temporária durante a ação penal não dá, ok? Se o indivíduo foi surpreendido no momento em que tentava estuprar a enteada, beleza, está em flagrante, vai ser preso em flagrante. Vamos lembrar que esse crime, ele, independentemente da época, tá? Ele seria um crime de ação penal pública incondicionada, porque a questão dela ser enteada pode caracterizar aí, provavelmente caracterizaria uma situação de abuso do poder familiar, porque isso incluía a questão do companheiro e tal. Então, hoje, esse crime, independentemente das circunstâncias, da idade da vítima, hoje o crime de estupro, a gente tem que lembrar, é um crime de ação penal pública incondicionada, tá? Desde a Lei 13.718 de 2018, né? E, veja, poderia sim, ele admite prisão temporária poderia ser decretada, mas prisão temporária só durante o inquérito. Não cabe prisão temporária durante a ação penal. E agora, a gente tem que lembrar que existe uma diferença, bom, mas menos chance de cair na nossa prova, né? Até fala assim, requisitos, como é que é? Prisão cautelar, ou requisitos da prisão, mas, em geral, atrelada à prisão em flagrante, né? Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, para outras provas que vocês venham fazer e tal, que prisão temporária ela só é possível quando existe representação do delegado ou requerimento do MP. A prisão preventiva, ela podia ser decretada de ofício durante o processo, agora não pode mais. Então, para uma outra prova que você venha fazer, lembre-se, fora o flagrante, toda prisão ela é judicial e o juiz tem que ser provocado para essa prisão, tá? Ele não pode decretar de ofício. Certo? Mas, de qualquer forma, vale aí a dica, o fato do indivíduo ter a prisão relaxada não impede que lá na frente uma nova prisão seja decretada, entendeu? A mesma coisa, a prisão ele recebeu uma liberdade provisória, recebeu uma revogação da prisão preventiva, lá na frente, se surgir motivo da preventiva, ela vai ser decretada. Então, o fato dele ser solto agora não impede que ele seja preso no futuro, tá? Então, errada essa questão. Certo? Próxima. E aí, questão de número 43. PRF, curso de formação, lembrando, gente, isso é um banco de questões, a gente pode perfeitamente se deparar com essas questões novamente, né? O que você vai ver mais aí é questão repetida nas provas CESP e SEBRASP, certo? Você vai encontrar muitas vezes a mesma assertiva. Às vezes o enunciado até muda, mas a assertiva permanece a mesma. Então, vamos lá. O termo circunstanciado de ocorrência é procedimento administrativo que substitui o auto de prisão em flagrante e o inquérito policial. Exatamente. Quando você está diante de uma infração de menor potencial ofensivo, no lugar da lavratura do auto de prisão em flagrante, estando o indivíduo em estado de flagrância, ele foi capturado em flagrante, ele foi conduzido até a delegacia, mas a infração é de menor potencial ofensivo. Então, nesse caso, lembrando que são infrações de menor potencial ofensivo, as contravenções penais e os crimes com pena máxima de até 2 anos, salvo quando praticados contra a mulher no âmbito doméstico familiar, porque eu não posso, na violência doméstica, aplicar a Lei 9.099. Mas o auto de prisão em flagrante, em sendo uma infração de menor potencial ofensivo, ele não vai ser lavrado, nem vai ser instaurado inquérito. O delegado vai lavrar um termo circunstanciado de ocorrência e encaminhar o termo circunstanciado de ocorrência, a vítima, autor do fato, imediatamente ao juizado especial. Aí a Lei 9.099, ela diz assim, em caso de impossibilidade de remessa imediata, a autoridade policial exigirá daquele indivíduo que praticou, do autor do fato, um termo de compromisso de que irá comparecer ao juizado na data designada, certo? E aí, nesse caso, veja, não vai, ele vai lavrar o termo circunstanciado e o termo de compromisso.
certo? Substitui o inquérito, substitui o auto de prisão em flagrante, em razão da celeridade, da simplicidade, da informalidade que regem os juizados especiais. Mas a gente precisa lembrar também que se o indivíduo, e aqui é que vem a dica para a nossa prova, se a infração é de menor potencial ofensivo, a regra não é autuar em flagrante, a regra é não ter flagrante. A captura e a condução, sim, mas a formalização do flagrante não acontece porque é lavrado o termo circunstanciado de ocorrência. Ah, mas, Ana, peraí, e se o indivíduo se recusar a assinar o termo de compromisso? Aí é diferente. Se ele se recusa a assinar o termo de compromisso, aí então eu vou autuar o flagrante, certo? Vai haver a lavratura do auto de prisão em flagrante e vai ser instaurado o inquérito, aí não tem jeito. Tranquilo? Mas que serão remetidos ao juizado de qualquer forma, porque a infração continua sendo de menor potencial ofensivo. Então, lembre-se, termo circunstanciado de ocorrência vai substituir o auto de prisão em flagrante e o inquérito no caso de infração de menor potencial ofensivo. Existe uma decisão dos tribunais definindo que a polícia militar poderia lavrar o auto, o termo circunstanciado de ocorrência, mas é algo ainda muito questionável, certo? Muita gente é contra e tudo mais, mas de qualquer forma existe uma decisão, existe uma posição jurisprudencial firmada no sentido de que é possível que a polícia militar lavre o termo circunstanciado de ocorrência, ok? Voltando para cá, então o termo circunstanciado de ocorrência é um procedimento administrativo que substitui, tá certo, ok? Próxima, 44. E aí diz a questão de número 44, PRF, também curso de formação. Diz assim: um homem pode causar em sua companheira lesão corporal decorrente de violência praticada no âmbito doméstico e familiar. Não, o homem que causar em sua companheira lesão corporal decorrente de violência doméstica praticada no âmbito doméstico e familiar deverá ser autuado em flagrante delito, sendo a ação penal pública incondicionada. Posição sumulada pelo STJ, gente, posição também proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADC 19, na ADI 4424. Na verdade, tudo julgando a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha veda a aplicação da Lei 9.099 aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso fez com que a natureza da ação penal na lesão corporal em violência doméstica contra a mulher, presta atenção, só no caso da vítima ser mulher, seja de ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque lesão corporal, inclusive a lesão corporal de trânsito, né, lesão corporal culposa de trânsito, são crimes de ação penal pública condicionada à representação, porque a Lei 9.099 de 95 estabelece que no artigo 88, que para lesão corporal leve e culposa, exige representação. Então, preste atenção nisso. Lesão corporal leve, lesão corporal culposa. Qual a natureza da ação penal nesse caso? Veja, a natureza da ação penal é crime de ação penal pública condicionada à representação. Quais são as exceções? Exceção número 1, não importa se a lesão leve ou culposa, se a vítima for mulher e a lesão corporal tiver sido praticada no âmbito doméstico e familiar. Ficou claro? Nesse caso, o crime é de ação penal pública incondicionada. E a outra hipótese que a gente não pode perder de vista é o artigo 291 do Código de Trânsito. Por quê? Porque lá no artigo 291 está dizendo, olha, na lesão corporal culposa de trânsito, eu exijo a representação do artigo 88 da Lei 9.099, salvo. E aí nós temos as exceções. Quais são as exceções, né? Quando o indivíduo estiver dirigindo veículo automotor sob influência de álcool ou substância psicotrópica, quando o indivíduo estiver participando de competição não autorizada e quando o indivíduo estiver dirigindo a uma velocidade 50 quilômetros a maior do que aquela permitida na via, tá? Então, nesses casos, a lesão corporal culposa de trânsito não vai exigir a representação. Beleza? Também não vai ser possível transação, certo? Então, o que você tem ali na verdade, essa exceção do artigo 291, a gente tem que prestar atenção. Ok, gente? Então, realmente, o crime de lesão corporal, mas assim, vamos lá, lesão corporal leve, ação penal pública condicionada. Exceção, violência doméstica familiar contra a mulher, lesão corporal culposa, ação penal pública condicionada. Exceção, violência doméstica familiar contra a mulher e nos casos em que você estiver lá do 291 do CTB. Beleza, agora vem o nosso problema. Qual é o problema?
O problema é, Ana, mas na lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica, veja, a vítima não precisa ser mulher. Não, eu posso ter o homem como vítima de lesão corporal em violência doméstica, artigo 129, parágrafo 9º. Mas, nesse caso, a ação é pública condicionada à representação e eu aplico a Lei 9.099. Só quando a vítima é mulher na lesão corporal em violência doméstica é que eu não aplico a Lei 9.099, por isso o crime é de ação penal pública incondicionada. Ana, eu sempre achei que todo crime praticado contra a mulher no âmbito doméstico familiar fosse de ação penal pública incondicionada. Não. Cuidado, porque o único crime que tem a natureza da ação penal alterada em função do que dispõe a Lei Maria da Penha é lesão corporal. Só. Nos outros, não. Nos outros é a ação penal que a lei tiver atribuído para aquele crime. Né? Então, vamos lá, vamos pensar aqui. Ameaça continua sendo ação penal pública condicionada. Feminicídio, ação penal pública incondicionada. Calúnia, ação penal privada. Então, vai depender do crime, ok? Só lesão corporal é que passa a ser de ação penal pública incondicionada, porque na Lei Maria da Penha não se admite a aplicação da Lei 9.099, certo? Então, opa, apertei errado. Então, nesse caso, o que você tem é que a resposta está correta e é o teor da súmula, acho que 542, enfim, do STJ. Próxima. 2019, PRF, curso de formação. Acerca dos procedimentos inerentes às atividades de fiscalização da PRF, as autuações de sua competência, julgue o item a seguir. Deparando-se com uma infração penal considerada de menor potencial ofensivo, cuja autoria seja atribuída a um adolescente, caberá ao policial, após providências legais pertinentes, a lavratura do TCO. Gente, adolescente, inimputável, menor de 18 anos é inimputável. Não pode lavrar nem auto de prisão em flagrante, nem TCO. Lavra-se o auto de apreensão previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Tá errada essa alternativa. Muito bem. 47. Marcela e Pablo se conheceram em uma festa e, após conversarem, Pablo chamou Marcela para a casa dele. Ao chegarem à casa, Marcela, aproveitando-se da ida de Pablo ao banheiro, trancou-o lá dentro e foi embora, levando consigo a carteira, o telefone celular e um computador de Pablo. Ao ouvi-lo gritar, sua vizinha entrou em contato com policiais do posto da PRF, que fica próximo à sua residência, os quais se dirigiram ao local. Ao chegarem, os policiais encontraram o documento de identidade de Marcela e o documento de seu veículo. Irradiados os dados do veículo, Marcela foi abordada enquanto dirigia em uma rodovia federal, tendo sido encontrados em sua posse os itens subtraídos de Pablo. Olha-se aqui, aquela discussão que nós falamos no bloco anterior acerca do estado de flagrância, tá? Então, vamos lá. Encontrados em sua posse os itens subtraídos de Pablo. Ela foi encontrada logo depois com objetos e instrumentos que faziam presumir ser ela a autora da infração. Marcela foi presa em flagrante por policiais rodoviários federais na mesma noite do acontecimento. Com base na situação, olha só, elemento fático, presente. Elemento temporal, presente, ok? Mas ainda que eu ficasse pensando nesses detalhes, basta que a gente faça assim. Está em flagrante quem? Está cometendo a infração. Marcela foi presa cometendo a infração? Não. Acabou de cometer a infração, não deu nem tempo de sair da cena do crime. Também não foi essa. Foi perseguida logo após, em situação que faça presumir ser ela a autora da infração? Ela foi perseguida? Não me parece. Mas ela foi encontrada, veja, dispararam a informação, né? E meio que fazem um cerco. E aí, veja, ela foi encontrada logo depois com objetos e instrumentos que fazem presumir ser ela a autora da infração. Com base na situação hipotética precedente, julgue o item. Como Marcela já havia saído da vigilância da vítima, a prisão dela foi ilegal? Gente, errada, né? Pelo amor de Deus, não precisa estar sob a vigilância da vítima. Veja, basta que se encontre numa das hipóteses do artigo 302, e ela se encontrava, se não em flagrante impróprio, em flagrante presumido, ok? Então, a questão mostra para a gente todos os elementos necessários, viram só? Então, está errada essa alternativa. 48. Com relação aos meios de prova e os procedimentos inerentes à sua colheita no âmbito da investigação criminal, julgue o próximo item. A entrada forçada em determinado domicílio é lícita,
mesmo sem mandado judicial, e ainda que durante a noite, caso esteja ocorrendo dentro da casa, situação de flagrante, próprio, impróprio ou ficto. Perfeita essa assertiva. Casa é asilo inviolável, salvo em situação de flagrante, né? Então, o flagrante é uma das exceções. Então, casa é asilo inviolável, salvo em casos de prestar socorro, flagrante delito, né, isso, ou incumprimento de ordem judicial. E o mandado, gente, essa é uma pegadinha muito utilizada em prova. Não importa se é prova CESP, SEBRASP, se é outra banca examinadora, é uma pegadinha muito comum. Colocam assim, olha só, o cumprimento de ordem judicial só pode se dar durante o dia. Aí eles pegam e criam uma situação de flagrante e fala que foi durante a noite, para você ficar vinculado, mas durante a noite não pode, não. Durante a noite não pode cumprir ordem judicial. Então, o ingresso no domicílio com mandado de busca e apreensão tem que ser durante o dia. Mas se tiver consentimento do morador, consentimento válido, né? Mas se tiver consentimento do morador para prestar socorro ou em situação de flagrante delito, não importa a hora. E aí eu costumo brincar dizendo assim, olha só, gente, todo mundo vê filme de vampiro, né? Vampiro entra na sua casa de dia ou de noite, depende do que? Consentimento do morador, né? Então, com consentimento do morador, filho, até vampiro entra. Que dirá a polícia, né? Então, olha só, é tão simples essa situação. Então, a gente pode tranquilamente lembrar, e tem que lembrar disso, tá? Só o cumprimento da ordem judicial do mandado de busca domiciliar é que vai depender de que tenha ocorrido durante o dia. E aí vai surgir para a gente, para a nossa prova e para todas as provas agora, um problema. Porque o que é dia para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar? Bom, dia, para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão, e aí são 3 critérios. Sempre foram utilizados 3 critérios. Critério número 1, o critério físico-astronômico. O que é dia? Dia é enquanto houver luz do dia. É desde o amanhecer até o crepúsculo. Essa é a primeira posição. Posição número 2, critério horário. Das 6 às 18 horas. Terceira posição, critério misto. Combina o critério físico-astronômico com o critério horário. Ou seja, tem que ser, vamos dar um exemplo, é verão. Amanheceu 5 da manhã, mas ainda não são 6, eu tenho que esperar 6 para poder entrar. Peraí, olha só, são 5 da tarde, mas é inverno, já anoiteceu. Peraí, mas aí anoiteceu, mas ainda não deu 6 horas. Não, mas eu preciso combinar os dois, entendeu? Então, são 3 posições. Existe uma 4ª posição que defende que de 6 às 20 horas para acompanhar o que diz o Código de Processo Civil para mandados, para cumprimento, para atuação do oficial de justiça, para cumprimento de mandados de intimação, citação do Código de Processo Civil. Mas a posição mais adotada no processo penal é essa, físico-astronômica, horária e mista, principalmente a mista. Só que nas provas, geralmente, eles colocam só durante o dia. Só que agora, a gente tem um porém. Qual é o porém? A nova lei de abuso de autoridade. Porque a nova lei de abuso de autoridade, gente, ela traz para a gente um horário novo. Ela diz o seguinte, que configura abuso de autoridade realizar cumprimento de mandado de busca e apreensão entre 21 horas e 5 da manhã. Então, peraí, provavelmente vai haver uma alteração na jurisprudência em relação ao entendimento do que seria horário para cumprimento de mandado. Provavelmente vai passar a imperar o que diz a lei de abuso de autoridade. Peraí, de que horas a que horas eu não posso entrar para cumprir mandado de busca? Das 9 da noite às 5 da manhã. Mas de 5 da manhã às 9 da noite eu posso, né? Quer dizer, mas e o que eu vou fazer na minha prova? Não sei. Por quê? Porque eu tenho que esperar a posição da jurisprudência para ver se vai vingar. Então, eu acredito que a banca continue utilizando a expressão dia, só isso, entendeu? Mas, em tese, o que seria dia provavelmente vai ser influenciado agora pela lei de abuso de autoridade. E aí a tendência de cobrança da lei de abuso de autoridade é grande em relação ao cumprimento do mandado de busca. Tá? Então, é crime de abuso de autoridade cumprir o mandado de busca e apreensão entre 21 horas e 5 da manhã. Ok?
Então, esse é o entendimento importante que a gente tem que prestar atenção, certo? Agora, repare, né? Então, mandado de busca e apreensão, de acordo com o artigo 245 do Código de Processo Penal, tem que ser cumprido durante o dia. Outra coisa que a gente tem que lembrar em relação à busca e apreensão é que o mandado de busca tem que ser o mais determinado possível. E o que significa isso? Vamos imaginar que você tenha, que o delegado tenha representado ao juiz pela expedição de um mandado de busca e apreensão domiciliar para o endereço X, casa Y. E aí, quando a polícia chega no endereço X, casa Y, para cumprir esse mandado, né, verifica que, putz, não era para casa Y, tinha que ser na casa Z. Eu estou aqui com o mandado, uma parte do mandado está certo, mas não é a casa, esse número da casa está errado. É a casa do lado. Eu posso entrar? Não posso entrar. Eu tenho que buscar outro mandado. Ficou claro? Então, na verdade, o mandado tem que ser o mais determinado possível. E tem que também indicar aquilo, em nome de quem que eu estou cumprindo essa busca. E, veja só, dentro dessa casa, o que eu vou buscar e apreender. Ficou claro? Outra preocupação nossa, muito grande para as nossas provas. É possível busca e apreensão em veículo? E a gente sabe, gente, que a busca e apreensão pessoal, ela independe de mandado, independe de ordem judicial. Então, busca e apreensão domiciliar depende de ordem judicial. Por quê? Porque casa é asilo inviolável. Mas a busca e apreensão pessoal independe de mandado. Depende de fundadas razões que o indivíduo traga consigo, porte, enfim, objeto, instrumento do crime, enfim, qualquer outra questão que possa ensejar aí a justificativa para o cumprimento dessa busca e apreensão domiciliar, pessoal. Então, o indivíduo está circulando na rua, desconfiei dele, não sei o que e tal, e a mesma coisa na busca de veículo. A busca em veículo, ela é uma extensão da busca pessoal. Ficou claro? Então, numa blitz, a polícia pode perfeitamente resolver vistoriar o veículo. Tranquilamente. E faz isso por quê? Porque isso é uma extensão da busca pessoal, independe de mandado. Ficou claro? Mas tem uma exceção, que é quando aquele veículo é utilizado como domicílio, como residência. Então, às vezes, aquele caminhoneiro usa a boleia desse caminhão para dormir. Então, ele vive ali, ele faz daquilo uma casa, né? Outra hipótese é o trailer, né? O trailer. Então, se realmente aquele veículo é utilizado como casa, aí eu aplico a expressão do caso é asilo inviolável e depende de ordem judicial, salvo em caso de flagrante delito, para prestar socorro, né? Com consentimento do morador. Agora, outra coisa que a gente precisa ter em mente em relação à busca e apreensão é que busca pessoal em mulher só pode ser feita por mulher, salvo caso de absoluta impossibilidade e de que isso vá acarretar prejuízo e retardo da diligência. Mas, a princípio, busca pessoal em mulher só pode ser feita por mulher. E, finalmente, uma outra coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: eu posso ter um mandado de busca e apreensão para buscar e apreender uma série de objetos, né, listados lá no artigo 240 do Código de Processo Penal. Dentre eles, está escrito no 240, para a linha F, cartas abertas ou fechadas. Vamos lembrar do seguinte: existe sigilo das comunicações. E carta é inviolável. Então, carta aberta é documento, não destruiu porque não quis. Carta fechada é inviolável, vamos deixar ela lá. Tá bom? Ficou claro, entendido? Inclusive, o juiz, quando expede o mandado de busca, ele geralmente escreve cartas somente abertas, ok? Então, é importante isso, tá? E a gente tem que lembrar dessas questõezinhas em relação à hora da nossa prova. Ok? Então, busca e apreensão é outra grande possibilidade, probabilidade. E aí você precisa ler os dispositivos previstos, artigo 240 a 249 do Código de Processo Penal. Outro detalhe importante em relação à busca e apreensão é que o Código diz que se a autoridade policial ou a autoridade judiciária estiverem presentes no momento da busca, está dispensado o mandado. Gente, a autoridade policial não. O Código é de 1941 e a Constituição é de 88. Tá? Então, vale a Constituição. Caso é asilo inviolável, salvo consentimento do morador, prestar socorro, flagrante delito, ou, veja, e aí sim, a autorização judicial. Então, a presença do delegado na hora do cumprimento do mandado de busca não autoriza o cumprimento, na hora da busca e apreensão, não autoriza a busca e apreensão domiciliar sem mandado, tá? Busca e apreensão domiciliar depende de ordem judicial,
Ok? A outra questão importantíssima em relação a essa figura da busca e apreensão, que é o seguinte, tanto o ingresso no domicílio para fins de busca, e principalmente, aí nesse caso da busca, precisa do mandado. Mas é possível o ingresso no domicílio quando existe estado de flagrância. Só que é preciso que haja visibilidade prévia do flagrante. Ana, como assim? Eu tenho que ter certeza visual de que aquele indivíduo realmente está em estado de flagrância. Então, existem várias decisões do STJ, do STF. Veja, o indivíduo, a polícia diz assim, eu acho que dentro daquela casa tem um traficante. Eu acho que talvez dentro daquela casa eu vá encontrar droga. Isso autoriza eu ingressar naquela casa? Não. Onde está a visibilidade prévia do flagrante? Onde está o fumus commissi delicti? Né? Agora, peraí, eu vi esse traficante aqui, ele estava vendendo a droga, eu sei que ele está com droga, eu estou acompanhando isso e ele entrou na casa. Aí eu ingresso na casa, entendeu? Agora, ingressar naquele domicílio para prender em flagrante, sem essa certeza visual prévia, isso não é possível. Tá? Que é o famoso pé na porta, vamos ver o que a gente encontra, né? Isso não dá. O vamos ver o que a gente encontra, não vai rolar. Ficou claro, a prisão, na verdade, vai acabar sendo uma prisão ilegal, o ingresso no domicílio caracterizou medida ilícita, prova, portanto, obtida por meio ilícito. Certo? Então, essa alternativa aqui, questão 48, está certa, e olha só como ela foi uma questão boa, desdobrou para uma série de questões outras que a gente precisava conversar. Questão de número 49. E aí diz a questão 49. Em decorrência de um homicídio doloso, praticado com o uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 quilômetros do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que supostamente tinha sido utilizada no crime. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte. Muito bem. Durante o procedimento de lavratura do auto de prisão em flagrante pela autoridade policial competente, o policial rodoviário responsável pela prisão e condução do preso deverá ser ouvido logo após a oitiva das testemunhas. Está errado. O artigo 304 do CPP traz para a gente, a formalização do flagrante. Vai do 304 ao 306, tá? E aí, o que estabelece o artigo 304? Que, quando chega na delegacia o conduzido em flagrante, primeiro, o delegado vai ouvir os policiais condutores. Pouco importa se é policial rodoviário, policial militar, não importa. Primeiro serão ouvidos os condutores. Só que a atividade de segurança, né, o policiamento ostensivo, no qual se insere de alguma forma a Polícia Rodoviária Federal no âmbito da sua atribuição. Então, esse policiamento ostensivo, esse policial ostensivo, ele tem que voltar para sua atividade na rua. Então, ele não pode ficar toda a vida sentado lá na delegacia esperando tudo acabar. E isso ensejou uma modificação do Código de Processo anos atrás, exatamente para acelerar esse procedimento e liberar os policiais. Então, primeiro serão ouvidos os policiais condutores. Aí será entregue a eles um termo de entrega. Eles assinarão seu depoimento, vamos tomar o depoimento, eles irão assinar o depoimento, o delegado vai entregar a ele um termo de entrega do preso e vai liberar os policiais condutores. Agora serão ouvidas as testemunhas do fato, se houver, porque a gente tem que lembrar que é possível prisão em flagrante sem testemunha do fato, viu? Neste caso, se não existirem testemunhas do fato, testemunhas que tenham presenciado o flagrante em si, né, a captura do indivíduo, o estado de flagrância, se não existirem essas testemunhas do fato, duas pessoas que tenham presenciado a entrega do preso ao delegado poderão ser ouvidas, poderão assinar o auto de prisão em flagrante. Basta assinar o auto. São as testemunhas quirografárias ou testemunhas de apresentação. São as testemunhas que presenciaram a apresentação do preso ao delegado, ok? Essas vão assinar o auto de prisão em flagrante. Então, na ausência de testemunhas do fato, duas pessoas que tenham presenciado a entrega do preso à autoridade irão assinar o auto.
Ficou claro? Então, eu não preciso necessariamente de testemunha do fato para lavrar o auto de prisão em flagrante. Então, primeiro os policiais condutores, depois as testemunhas, se houver, e no final o conduzido, caso ele queira falar, garantindo-lhe, obviamente, os direitos constitucionais, direito ao silêncio, direito de não produção de prova contra si mesmo e o direito de estar acompanhado por um advogado. Prestem atenção nisso. Vamos imaginar que esse indivíduo tenha sido preso em flagrante e na hora tenha, vamos lhe dizer os seus direitos, né? Ó, tem direito a um advogado, tem direito de não produção de prova contra si mesmo, tem direito ao silêncio e tal, não sei o quê. E ele fala, não me importa, não vou falar. Nesse caso, não existe qualquer óbice à oitiva dele, né, ao interrogatório dele, se realizar sem advogado. Agora, se ele disser, só quero falar na presença do meu advogado, aí o delegado tem que respeitar. Vai consignar isso e dizer que vai deixar para interrogar esse preso quando o advogado estiver presente. Mas não é função do delegado sair por aí correndo atrás de advogado para ele, não. Tá? Então, a gente tem que ter atenção a isso também, certo? Então, é uma prerrogativa dos advogados, está lá no artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB, né? Participar do depoimento dos seus clientes. Mas é uma prerrogativa do advogado, mas não é um dever do delegado correr atrás de advogado. Se fosse assim, tinha que ter defensoria pública 24 horas na delegacia de plantão, né? Mas, então, a gente precisa entender esse detalhe. Então, se o indivíduo disser que só quer falar na presença do advogado, isso tem que ser respeitado, senão aquele interrogatório é nulo, aquilo que foi colhido é prova ilícita, entendeu? Agora, se ele não falou nada, se ele não se opõe a falar sem o advogado, ele pode ser ouvido sem o advogado, sim, até porque na fase de inquérito não tem ampla defesa. Ok? Entendido? Então, o artigo 304 ele diz isso. Outra coisa, você tem lá no artigo 304, 305 tem que ser observado também. E, finalmente, assim, outra coisa importante. Quando o indivíduo é capturado em flagrante, ele tem que ser conduzido à delegacia mais próxima do local da captura. Esse seria o local ideal para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Lógico que hoje você tem centrais de flagrante e tudo mais, mas, em regra, seria na delegacia mais próxima do local da captura, para realmente reduzir o tempo em que o indivíduo está em deslocamento, óbvio, sem que seja formalizado o flagrante, para encurtar aí a formalização. E aí, veja, lavrado o auto de prisão em flagrante, o delegado tem que comunicar imediatamente o flagrante ao juiz, à família do preso ou pessoa por ele indicada e ao Ministério Público. Mas a comunicação não é em 24 horas, a comunicação é imediata. A remessa dos autos do flagrante é que se dá em 24 horas ao juiz com cópia integral para a Defensoria Pública, caso o preso não indique advogado. E também tem que ser dada ao preso, dentro de 24 horas, a nota de culpa que nós falamos há pouco tempo. Ok? Entendido? Fechado? Beleza. Próxima aula. Até lá.